Um paredão surpreendente foi formado nessa semana no BBB. A traição de Thelma e Rafa pode colocar Babu fora do BBB 20. Obrigado, Boninho. É esse tipo de entretenimento que a gente está precisando numa hora dessas. A eliminação de Fly mostrou a força do fã-clube de Manu. Foram os apoiadores da cantora que mais se organizaram, se engajaram para votar na eliminação de Fly. E conseguiram. Isso é um sinal, eu acho, de que a Manu é forte candidata a chegar à final do BBB e até, se bobear, ganhar o programa. A prova do líder dessa vez foi mais bem elaborada do que a da semana passada, que muita gente chamou que parecia uma prova de quermesse, e consagrou Manu líder, e uma dinâmica de paredão muito legal, cruel, que obrigou amigos a indicarem amigos. De um lado, Mari teve que escolher entre Ive e Gisele e escolheu a advogada. E do outro lado, Thelma teve que escolher entre Rafa e Babu e escolheu o ator. Foi talvez o momento mais polêmico, questionado da noite. Incendiou o Twitter essa escolha da Thelma, mas eu acho que foi um voto coerente da parte dela, né? Acho que em relação a toda a história dela no programa, fazia muito mais sentido, de fato, ela proteger a Rafa do que o Babu. O Babu acho que também entendeu isso, mas ficou chateado, e eu também, nesse ponto, eu concordo com ele, com a forma como a Thelma justificou o voto, dizendo que ele tinha, de certa forma, associou ele ao grupo de rapazes machistas que saiu super queimado no início do programa. Enfim, jogo que segue, ainda tem mais uns 10 dias de BBB pela frente pra gente se divertir. Depois da eliminação da Flyslane, a gente viu Babu batendo o recorde. Agora ele é oficialmente o participante mais votado e mais indicado para paredões da história do Big Brother Brasil. O que é surpreendente nesse paredão é que Boninho tá insistindo na fórmula de A Fazenda, tá obrigando os participantes a se votarem abertamente e em grupos. Só que com uma surpresinha. A surpresinha, nesse caso, foi que os grupos votavam entre si. E assim como aconteceu com a comunidade hippie, o grupinho formado por Manu, Babu, Rafa e Thelma já escolheu seu bode expiatório, o ator. Babu, então, deve começar a gerar uma fissura, digamos assim, nesse grupo de fados sensatos do jogo. Babu já percebeu que ele não tá na lista de prioridade de ninguém, ele tá na base da pirâmide. Isso pra ele, lá dentro, é ruim, aqui fora é ótimo. Ele vai continuar como excluído por todo mundo dentro daquela casa. Nesse momento do jogo, Babu já foi votado por todo mundo que está dentro da casa do Big Brother Brasil. Nesse caso, ele não tem mais satisfações ou aliança ou mesmo fidelidade a dar pra ninguém. Ele pode votar em quem quiser. O que é surpreendente também é que Ive tenha se livrado da Berlinda essa semana, porque tudo indicava, até mesmo com ameaças do Babu, que o paredão pra ela estaria próximo. Mas não é que, mais uma vez, ela foi salva pelo gongo, viu sua aliada Gisele ser indicada. O que é muito curioso é que a Ive já percebeu que o jogo dela não emplacou, que ela deve sair muito em breve dessa casa. E prova disso é a eliminação da Flyslane. A eliminação da Flyslane fez com que os dois indicados pela Ive, enquanto líder, voltassem. Ela já viu que as escolhas dela não estão sendo aprovadas pelo público aqui fora. Ela já fez ali, ó, a Nazaré calculando e já recebeu a resposta para sua equação. Não está agradando. Tanto sabe que não está agradando, que a própria Gisele sabe que também vai sair nessa semana. Já não há mais surpresas. Depois que a Gisele viu que a Marcela foi eliminada e que todos os seus outros aliados estão saindo, não tem muito mais esperança para ela dentro desse jogo. O que é surpreendente agora nesse BBB é que eles ainda não tenham entendido dentro daquele grupo que o Babu é o provável campeão e continuem mandando ele para o paredão. Ora, se Thelma, Rafa e Manu foram capazes de deixar que isso acontecesse, é sinal de que elas acham que ainda tem alguma chance. E uma delas tem, viu? Tudo indica que a Manu vai bater de frente com o Babu, vai ser uma guerra de torcidas. Talvez a gente tenha um outro paredão recorde, como aconteceu com a Manu e o Prior. Meus amigos, gostaria de tocar aqui em 3 assuntos super importantes, que são as 3 justificativas de voto que formaram o paredão. Em primeiro lugar, acho que o principal evento acontecido no episódio de domingo foi realmente Thelma e Rafa votarem em Babu.
Claro que era uma dinâmica de votação específica ali para causar esse tipo de intriga, mas de qualquer forma chama a atenção as repetidas defesas que Thelma fez do grande amigo Babu, do quanto que eles eram unidos por questões maiores. E no frigir dos ovos, na hora de defender de fato, quando era necessário, preferiu defender a Rafa, que muita gente tem feito a comparação da relação entre Babu e Prior, que talvez Prior fosse salvo por Babu numa eventual berlinda contra Thelma, mas eu acho que comparar a amizade da Rafa e Thelma com Prior e Babu é no mínimo descabida. Faria mais sentido comparar talvez Thelma com Marcela, não sei, mas me parece um exagero para defender as decisões de Thelma. E tudo bem, o jogo é para ser jogado, essa é a emoção e bola para frente. Outro voto que chamou bastante atenção foi meio que Manu tentando fazer um discurso de eliminação da Mari, meio que tentando colocar uma pedra no assunto da discussão entre as duas, no ao vivo, não é? Já jogando ela aos leões do público, em vez de conversar com ela de fato, aparar as arestas, ela preferiu passar a seguinte mensagem para o público. Pessoal, se vocês achavam que a Mari tinha assunto aqui dentro, ele acaba de morrer. Reconheço meus erros, não gosto dela, por favor, tirem ela de perto de mim. Também uma jogada bastante interessante, mas que aí eu acho que não tem muita chance de ir para frente. Como terceiro ponto, e aí enaltecendo Mari Baianinha, enquanto Thelma fez todo um carnaval para justificar o voto em Babu, a justificativa da Mari foi uma aula de humildade, de doçura e de graciosidade. Ela tinha que escolher entre Ive e Gisele. Ela falou a verdade. Pessoal, a Ive é muito mais próxima de mim do que a Gisele. Assim sendo, votarei na Gisele. Pronto, tá resolvido. Sem melindres. Acho que é uma saída muito mais humana do que o que Thelma fez. Então vamos ficar aí atentos às perspectivas desse paredão. Talvez seja a despedida de Babu. Logo num paredão em que ele foi colocado por duas pessoas que juraram protegê-lo, Rafa e Thelma. Talvez seja aí a despedida do Tim Maia brasileiro. Qual